E aí, Ju, Olá, tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo jóia. bom, tudo ótimo. Tá boa, Obrigada por ter aceitado nosso convite. a voz tá boa? Tá Estou aparecendo te escutando bem. Espero muito que bem. todo mundo esteja escutando bem também. Muito bom. Bom, Diga vamos lá, lá Ju. então. Muito bom, Obrigada por ter obrigado eu. Eu que agradeço aceitado. pelo convite de vocês aí, pra gente fazer esse bate-papo, vai ser legal. Vamos tentar abordar alguns assuntos legais aí da minha parte, da sua parte, e vamos mostrar pro pessoal como é que é o negócio. Pois é, assunto aqui não falta. É Então, isso só para a aí. gente começar fazendo uma introduçãozinha. Então, aqui a gente está falando pela CBH, que é a Confederação Brasileira de Pismo, que é o órgão máximo que coordena, regula, fomenta, organiza o esporte aqui no Brasil. Nós temos hoje 8, agora 9 esportes, que é o salto, o adestramento, o para-adestramento, o CCE, o Circuito Completo de Equitação, o volteio, rédeas, enduro e agora o tambor, né? Muita coisa, Novidade hein? aqui, Muita coisa. bastante, muita coisa, muita coisa. E nós temos um departamento, né, além dessas disciplinas, nós temos um departamento veterinário que cuida do cavalo na competição, principalmente do bem-estar. E hoje vamos conversar com o Dr. Rogério, que é veterinário da equipe brasileira de salto, que é uma das modalidades mais populares nossa. E, bom, assunto aqui não falta, então vamos começar do começo, né? Vamos lá. Rogério, conta pra gente um pouquinho de por que veterinária, como é que você direcionou sua carreira para o cavalo e tudo mais. Ô, Ju, desde sempre, na verdade, desde criança, minha vida foi envolvida com cavalo, foi na fazenda, a vida inteira foi isso daí. Um período passado, quando eu já tinha ali meus 14, 15 anos, mais ou menos, sempre indo para a fazenda, mas na verdade, uma época, eu tinha uma turma muito boa, e essa turma, uma das famílias tinha fazenda em Sorocaba, inclusive é onde eu moro hoje. E eu comecei a vir muito para cá, para Sorocaba. Muito. Eu ia muito para Sorocaba nessa fazenda e tudo. E uma das pessoas que me incentivou muito foi o tio desse meu amigo, que tinha boi, cavalo, um monte de coisa na fazenda, que me chamava para sair com ele para fazer as coisas, tanto com os bois quanto com os cavalos. E isso eu fui pegando gosto, fui pegando gosto, fui pegando gosto, até que a hora que eu falei, vou fazer veterinária. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, uma coisa assim. E aí segui, e sempre pensando no cavalo. Nunca pensei em mexer com boi, mexer com pequenos, nem nada. Sempre me posicionei no cavalo. E, na realidade, até na faculdade, eu me lembro que nas aulas mesmo, eu acabava dando uma fugida e corria para o Jockey Club de São Paulo. Mas a minha vida acadêmica, na verdade, era a parte dos cavalos na faculdade e eu corria para o Jockey Clube de São Paulo quando eu conseguia. Mesmo que era final de dia, eu corria para lá porque eu só queria saber de cavalo. Então, assim começou e assim eu segui e bora. Foi assim. E como é que você fez essa transição? Porque eu te conheci, você era residente no Jockey, Isso. cavalo de corrida. Como é que você fez essa transição para o esporte, para o hipismo? Você sempre quis isso ou como é que Não, foi? não. Na verdade, eu sempre, quando eu comecei a faculdade, como eu ia muito para o Jockey Clube, eu sempre pensei que eu fosse seguir minha carreira no Jockey Clube de São Paulo, ou Jockey Clube do Rio, quem quer que seja, qualquer lugar. Mas sempre achei que fosse cavalo de corrida no começo. O Dr. João Heckmeier, que era o veterinário-chefe do Departamento de Assistência Veterinária do Jockey Clube de São Paulo, ele era uma pessoa espetacular. Ele me deu todo o apoio desde que eu comecei como estagiário. E ele me levantou muito a bola desde cedo. E isso me deu muita vontade de seguir no Jockey Club, me dava muita confiança de seguir na carreira lá dentro e tudo. Aí você vai conhecendo outros veterinários lá dentro, né? Veterinários do Jockey, né? Particulares, das cocheiras internas do Jockey Club, e você vai se envolvendo, e aí você fala, não, aqui que eu vou ficar agora, aqui que vai ser minha vida e pronto. Mesmo porque a residência do Jockey Club, ela dura um ano, exatamente. Você entra em janeiro de um ano e você sai em janeiro do ano seguinte. Então, esse ano inteiro, 365 dias, é muito, muito intenso com o cavalo de corrida. É o tempo inteiro vendo o cavalo na raia, vendo o cavalo vindo para a veterinária para ser tratado, endoscopia, cirurgia diária. Era muito intenso esse esquema todo
do cavalo de corrida. Mas, ao final da minha residência, eu resolvi fazer pós-graduação, bem no finalzinho dela. Então, eu fiz uma pós-graduação de Fisiologia do Exercício na USP. Quando eu acabei minha pós-graduação, quando eu comecei a pós-graduação, eu tive uma conversa com o Dr. João Heckmeier, na sala dele. E ele me direcionou para a doutora Santina Moral, na qual assim, aí depois acho que um monte de gente sabe da minha história com a Santina, tudo, que foi espetacular minha vida inteira com ela. Foram muitos e muitos anos juntos, mas então o doutor João foi que me direcionou um pouquinho para o salto hipismo, justamente por causa da doutora Santina Moral, que era esposa dele. Então começou assim minha história no hipismo. Foi com a doutora Santina, através do doutor João. Bacana. Bom, muita história, muita gente famosa aí. Então, com certeza, você teve um berço muito bacana para começar. Tanto Exato, o jockey como a tua entrada nas hípicas foi muito bem levada, né? E aí, como você foi direcionando a sua carreira para os cavalos de hipismo até ir graduando e chegar como veterinário de equipe do Brasil? Sênior de salto, né? Logo que eu também saí do jockey, essa parte eu não contei, mas eu fui para os Estados Unidos também, fui para o Kentucky. De lá do Kentucky, eu voltei e depois eu fui para a Alemanha. E fiquei um período nesses dois lugares. Aí foi quando eu voltei realmente e voltei com a doutora Santina. A doutora Santina, ela já tinha uma equipe naquela época, né? Era o André Onofre, que hoje é o veterinário da equipe do... Ele é da Guatemala. Da equipe da Guatemala, Ele mora lá, inclusive. Era a doutora Elisa, que sinceramente eu não sei assim que área que ela está hoje atuando. Está no interior, né? Está no interior, A doutora Elisa, acho que você lembra bem dela, né? Lembro. Da Elisa, A Elisa, a Patrícia Malmegrin, que mexe ainda, né, com a acupuntura. Eu entrei na clínica da Santina justamente porque a Patrícia estava saindo da clínica dela. Foi aí que calhou da minha entrada lá na clínica. Então, éramos nós 4. E a Sophie, que é uma veterinária belga, que mexia com a parte de reprodução. Então, éramos nós 4 nessa época aí. E muito novo, mas eu sempre com bastante vontade. Sempre tive bastante vontade, garra para ir, para fazer as coisas. Aprendi muito com o André, que eu tenho que falar. O André Onofre me ensinou muita coisa na época. O André era um cara ainda até hoje muito prático, né? E aprendi muito com o André. Com a doutora Santina nem se fala, e com a Elisa também, obviamente. E aí eu fui pegando gosto pelo cavalo, de salto. Você sabe tão bem quanto eu, mas você organizar um esquema de hípica, né? É muito diferente do Jockey Club. Parece profissões totalmente diferentes, né? Parece que é outra, assim, tem nada a ver uma coisa com a outra. O Jockey Club é uma coisa totalmente diferente de cavalo de salto. Inclusive as cocheiras, a maneira de tratar cavalo, a maneira dos tratadores, a maneira dos treinadores e tudo mais. Então eu fui gostando, aquilo fui me apaixonando. Eu comecei a fazer mais e mais concursos com o André. Eu ia muito com o André para os concursos, então mais e mais concursos. Aquilo foi me dominando. Até o momento que o André ele teve que sair da clínica. Ele saiu porque ele ia mudar justamente para Guatemala ou algo ali, naquela região. Quando o André mudou, Ju, eu tive uma oportunidade melhor, eu tive um passo acima, entendeu? Então eu comecei a fazer mais coisas realmente dos cavalos de tratamento e coisa e tal. Porque até então você vai seguindo os mais velhos, né? E você vai aprendendo, você tem oportunidade, mas você não está livre para fazer tudo, né? E a doutora Santina, nesse período, ela me deu a liberdade de eu começar realmente a crescer, né? Dentro da clínica dela. E foi assim que eu fui. Aí eu fui, Ju, aí eu abracei e fui. Aí eu comecei a mexer aqui, mexer ali, comecei a fazer viagens. A Santina me mandava para a Europa de vez em quando. E aí deslanchamos. Aí a clínica ela me chamou para ser sócio dela. Eu fiquei sócio da doutora Santina por 7 anos, se eu não me engano. Mais ou menos 7 ou 8 anos eu fiquei sócio dela. Que
teve um momento que a gente resolveu, nós dois, juntos ali, conversando, tudo, a gente resolveu, vamos separar, porque eu já estava tomando um outro rumo, uma outra pegada, na verdade eu estava indo, e foi quando nós sentamos e aí nós dois definimos, então tá bom, então vamos tentar fazer uma diferente. E eu falei para ela, vou tentar seguir um pouco ali o meu esquema agora, mas com muito respeito, sempre muito respeito pela doutora Santina. Nos separamos e aí eu criei a clínica RS. Na realidade, a clínica RS ela foi criada depois que eu já tinha entrado na CBH. Logo depois, foi junto mais ou menos, na mesma época que entrei para a CBH e eu já comecei a clínica RS. Foi mais ou menos assim, o esquema todo. Entendi. Eu entrei na CBH em 2011, né? 2010, 2011. Você tem aí quase 10 anos de equipe. Que é uma coisa muito bacana. Eu acho bacana quando faz esse trabalho contínuo, né? Eu acho que teve uma época que, assim, um salto nem tanto, mas em algumas disciplinas, assim, para esse evento vai esse veterinário. Ok, mas eu acho que quando você pode fazer um trabalho a longo prazo, com certeza o resultado é muito melhor. Não tem dúvida. E é interessante a coisa que você falou, e você vai também concordar comigo, que isso, o seu começo no jockey, quando você vai para a hípica, é um mundo totalmente diferente, é uma coisa, e é muito característico isso aqui do Brasil, né? Onde as disciplinas são muito separadas e são mundos diferentes, né? Lá fora, você, em alguns países, tem uma mescla maior, por exemplo. Na Inglaterra, onde eu trabalhei um tempo, fiz estágio, era muito comum aquela clínica atender a região. Então, você tanto ia ver pônei, quanto ia ver cavalo de corrida, quanto você ia ver cavalo de adestramento, né? Você atendia aquela região. Aqui não, aqui a gente é muito nichado, né? É muito difícil, lógico que tem as exceções, principalmente um pouco fora do Santos, mas acaba que a gente fica realmente numa imersão naquele esporte, né? É exatamente isso daí. Se dedica. Lá fora é bem diferente, na verdade, né? Lá fora as clínicas, lá fora tem muita clínica, né, Ju? São muitas clínicas lá nas regiões, em todas as regiões da Europa toda, são muitas clínicas. E é cultural do pessoal mandar os cavalos para a clínica, né? Não tem tanto esse nosso esquema aqui do Brasil, né? Eles mandam para a clínica e na clínica é uma clínica normalmente completa, de uma infraestrutura maravilhosa, na qual o animal chega, ele é diagnosticado, é tratado e dali, né, já sai com a vida pronta ali, né? Então, foi mais ou menos isso daí. É isso aí mesmo que você falou. E só para as pessoas entenderem um pouco, quando a gente fala da função do veterinário no esporte, né, nós temos várias funções, né? É muito interessante quando a gente pensa em outros esportes, vôlei, futebol e tudo mais, na competição, o médico, né, que seria o equivalente, ele tem uma função ali muito como socorrista, né? O médico está ali na beira do campo para realmente, se acontecer alguma coisa, ele entrar em ação e tudo mais. O veterinário do hipismo, não, né? A gente tem várias funções, desde como que é mais a minha praia agora, que é como oficial, né? Que é ter a certeza que as regras e o bem-estar do cavalo vão ser cumpridos durante aquele evento, né? Você tem o veterinário que cuida um pouco da parte sanitária, isso é muito característico aqui no Brasil, por causa de GTA, exames que são obrigatórios aqui, que a gente sabe que na Europa é diferente, né? O cavalo cruza a Europa inteira sem precisar de um exame, além do passaporte. Aqui no Brasil não, para o cavalo atravessar a rua, ele tem que ter uma GTA, então acaba que existe essa necessidade. E você tem o veterinário de tratamento do concurso, que está lá para, aí sim, né, um primeiros socorros, tratar o veterinário, e o veterinário particular do cavaleiro, e quando é competição, grandes campeonatos, o veterinário da equipe daquele país, que aí é onde entra o teu trabalho. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é o seu veterinário de equipe, ônus e bônus, porque a gente sabe que tem bônus, né? Às vezes, quando a gente fica de fora, acha que só tem bônus, mas tem muito ônus. É um cargo muito importante, muita pressão, tem muita coisa séria em jogo. Então, eu queria que você descrevesse um pouquinho. Ju, acho que você descreveu super bem como é, na verdade, o sistema todo aí. Eu não vou nem comentar sobre isso, que já descreveu exatamente o sistema como é num campeonato, numa competição dessas e tudo, em termos de veterinário, né? E como você bem disse, a minha parte, a minha praia principal realmente é ser veterinário de equipe. Eu fui chamado para ser veterinário da equipe, quem me ligou foi o Rocco.
em 2000, antes do Pan-Americano de Guadalajara, isso daí, 2011. Ele me ligou, eu estava indo viajar, naquele ano eu ia ter o meu primeiro filho, e eu fiz uma conta rápida, meu filho ia nascer exatamente na época do Pan, pra você ter uma ideia. Eu falei, meu Deus do céu. E o Rocco me convidou, e eu no carro. E agora, né? Não, eu falei, aí eu já comecei a pirar. Já falei, meu Deus do céu. Bom, aceitei, de pronto aceitei o convite para começar a organizar o time junto à equipe toda. E comecei a pensar. Você tem que começar. Aí comecei a realizar. Nos próximos dias eu comecei a realizar como é que eu ia fazer para lidar com esses cavaleiros que até então eu nunca tive proximidade, né? Uhum. Então, por exemplo, como é que é você lidar com Rodrigo Pessoa? Como é que é lidar com o Doda? Né? Como é que é lidar com esse... Eu lembro do meu primeiro PAN, né? Que foi Rodrigo, Doda, Cezinha, Karina, né? Bernardo. Então, pessoas que eu nunca tive... Só o Cezinha que eu tinha mais proximidade, mas o resto, nenhuma proximidade. Então, eu pensava, como é que eu vou fazer? Né? Então, em algum momento eu falei, bom, eu vou ser simplesmente o Rogério veterinário. Eu não posso fazer nada além disso daí. Porque o que eu fizer a mais para querer mostrar, eu acho que eu vou me equivocar. E se eu fizer a menos, eu acho que não vou ser o Rogério. Então, eu tenho que fazer o que eu tenho que ser. Eu tenho que fazer o que eu faço sempre. Eu tenho que tentar ser o mais natural possível e lidar com a situação da melhor forma possível e nos caminhos que a regra manda, dentro de uma competição e ponto final. E assim eu fui para o meu primeiro campeonato, grande, né? Eu fui em alguns antes, mas o meu grande foi o Pan-Americano de Guadalajara em 2011, né? E foi maravilhoso, porque eu fui... Assim, no final das contas, eu fui super bem aceito pelos cavaleiros, pelos tratadores. Eu tento fazer uma proximidade muito forte dos tratadores, porque são pessoas que você vai lidar de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, o tempo inteiro. Então, eu tento fazer uma proximidade muito forte com eles. São as pessoas que vão me dizer exatamente como estão os cavalos, como comeram, se estão bebendo água, se estrumaram mole, se estão urinando, se estão comendo serragem, se estão qualquer coisa, se estão com uma pata inchada, se não estão deitando direito, bom, o que quer que seja. Então, o tratador, para mim, é peça fundamental nesse jogo todo que a gente faz, né? E, obviamente, você fica ansioso com o treinador, com os cavaleiros, aquela coisa toda. Por muita felicidade, nós fomos medalha de prata por equipe no Pan de Guadalajara e nós fomos medalha de bronze individual com o Bernardo, né? Então foi muita alegria na realidade. Então aquilo te envolve de uma forma que você fica assim, agora não posso mais sair daqui, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo e assim eu vou com a equipe. Mas na verdade eu tento lá atrás, nessa época que eu estou dizendo, eu não tinha tanta proximidade dos cavalos como eu acabei de dizer. Então, eu tento pegar as informações mais importantes e as melhores informações naquele momento ali, né? Naqueles 10 dias que a equipe está junto para fazer o movimento. Na realidade, a gente foi antes, porque a gente foi para o Doda antes. Então, a gente foi bem antes. A gente foi 15 dias antes para o Pan-Americano. Eu fui para a Europa 15 dias antes. Então, fiquei com os cavalos, tratei quem tinha que ter tratado, organizamos a vida dos cavalos e fomos pro PAN. Então, ficamos juntos ali 20, 25 dias. Né? Pra você ter uma ideia, meu filho nasceu um dia antes de eu viajar para a Europa. Um dia antes. Eu vi meu filho nascer, dormi com eles, a Carol e meu filho, e fui embora para a Europa no dia seguinte. Então, eu aproveitei, eu fiquei focado. Nesses 20 e poucos dias que nós ficamos juntos, eu fiquei focado em como era a vida de cada um desses animais. Para eu aprender como é a vida de cada um desses animais, para ver o que eu podia fazer de melhor durante esse período que antecede a viagem, e o que eu poderia fazer durante um concurso. Durante o concurso em si, o veterinário, é o que eu sempre falo, eu tento preparar os meus cavalos o melhor possível antes de ir para o concurso. Porque no concurso, Ju, você sabe bem também disso daí, né?
a gente só organiza o que tem que ser organizado. Mas não dá para você fazer nada e apaga incêndio. Não dá para você exatamente, não dá para você fazer milagre num concurso. Então, eu sempre falo isso pro pessoal, pros cavaleiros, né? Hoje em dia que eu tenho uma liberdade maravilhosa com os cavaleiros, então, hoje em dia, eu falo para eles, vamos preparar antes, deixa os cavalos bons, vamos deixar eles na saúde, deixar eles com tudo que a gente pode fazer antes, para não chegar e ter que apagar fogueira perto ou dentro de um concurso. Então, é assim que eu sempre tive a minha mente, o meu foco no time, né? E é aquilo que eu te falei, é tentar sempre fazer união com essas pessoas para que a gente consiga chegar no melhor da nossa performance, nossa, dos cavaleiros e dos cavalos, né, Ju? Eu acho que é isso daí, mais ou menos, o meu sistema com eles. Claro. Eu acho que você colocou bem. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente isso. Ainda mais quando a gente fala da equipe de salto, onde as pessoas estão longe, né? Você tem pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão na Europa, mas em lugares diferentes e países diferentes na Europa. Algumas pessoas no Brasil, dependendo da época. Teve época que a gente teve brasileiro residente no Brasil em equipe. Teve outras épocas que a equipe era toda da Europa, mas mesmo assim, cada um no seu lugar, cada um com seu esquema, né? Lógico. E quanto mais profissional é a pessoa, mais metódica, ela tem um jeito de trabalhar como ela gosta, né? Ela tem o seu veterinário, né? Então, acho que um grande desafio, você podia falar um pouquinho mais, é justamente isso. Como é que você consegue organizar tudo isso, que são pessoas diferentes em cidades, países diferentes, com metodologias diferentes, veterinários que trabalham de uma maneira diferente, como colocar isso tudo no equipe e fazer funcionar, né? Então, assim, eu falei um pouco da união. Eu acho que a união e o respeito, eles têm que existir em qualquer momento. Então, assim, desde que então o Rocco me fez o convite, na 2011, nós fomos pro PAN, fizemos todo esse processo, eu comecei a ficar mais perto dos cavalos que estavam em atividade nessa época, né? Então eu comecei a fazer algumas viagens para a Europa nessa época, né? Antes das Olimpíadas de 2012 para Londres, comecei a fazer algumas viagens para já começar a conhecer os cavalos. Então eu já comecei nas Copas das Nações, né? Em diversos lugares. E quando eu aproveitava para ir na Copa, eu aproveitava para ir visitar alguns cavalos antes. Depois que acabava as Copas, eu conseguia ir também visitar os cavalos, fazer um exame clínico nos cavalos depois. Então eu comecei a fazer uma leitura dos principais cavalos a partir daí, né? Eu comecei a fazer uma leitura e aí você fica mais íntimo dos cavalos, né? E, óbvio, muitos, né, mais nessa época do que hoje, mas muitos tinham os seus veterinários particulares, né? Naquela época lá atrás, eu não era veterinário particular de nenhum cavalo desses aí, né? Então, o que eu fazia? Eu falei, bom, eu tenho que entender o cavalo, primeiro. Segundo, eu tenho que estar ligado no veterinário do cavalo, porque a coisa mais importante para mim é esse veterinário do cavalo me passar o que ele vem fazendo no cavalo, primeiro, porque a gente tem que pensar no doping, né? Segundo, a gente tem que pensar que uma vez o cavalo estando sob a nossa responsabilidade, a gente tem que saber aonde é o ponto fraco do cavalo. E se você estiver próximo do veterinário particular do cavalo e ele te abrir essas coisas que para vocês, que para nós veterinários de time é espetacular, uma vez o cara abre isso para nós, é muito mais fácil eu focar o meu tratamento no cavalo. Então o cavalo tem um problema de escapulomeral, um exemplo, né? Me foi dito isso. Esse cavalo não é tão bom assim, eu acho que talvez você tem que ter cuidado aqui, ter cuidado ali. Pô, você chega num concurso, você já organiza a fisioterapia, você já organiza onde você vai fazer, onde você vai trabalhar esse cavalo, você já organiza com o cavaleiro que tipo de trabalho nós vamos fazer junto. Então, desenvolve muito melhor tudo isso daí, né? Então, a minha proximidade, eu sempre tentei fazer uma proximidade muito importante perto dos veterinários privados. Sempre, sempre. Eu nunca fui contra, muito pelo contrário, sempre joguei paralelo com os veterinários privados, inclusive com o veterinário todo mundo pode dizer
os veterinários particulares, quando a gente vai para o sul-americano, que vão muitos veterinários sul-americano, né? Da meninada e tudo. Mas voltando para o assunto dos sêniors, eu sempre tentei fazer esse contato próximo dos veterinários. Então, dessa forma, eu pegava as informações mais importantes desses veterinários, eu chegava nos cavaleiros e trocava ideia com os cavaleiros também, que eu acho importante. Olha, o veterinário, ele falou isso, então eu acho que a gente tem que, a partir de agora, o cavalo está aqui com a gente, vamos tentar seguir nesse caminho, porque esse caminho, na minha opinião, é o melhor caminho. E aí os cavaleiros, eles vão criando confiança, a confiança vai crescendo com você. A cada dia que você está junto, a confiança vai crescendo, né? E por isso era importante esse período, Ju, que a gente passava junto, esse período que antecede os jogos importantes, Pan-Americano, Mundial e Olimpíada, e aí Copa do Mundo, mas aí é outra coisa, mas esses jogos importantes, esse período que antecede é muito importante para você fazer essa ligação com os cavaleiros. E aí sim, você criasse esse laço de confiança com os cavaleiros, com o chefe de equipe e com o treinador. E muitas vezes com o dono do cavalo, né? E obviamente com o tratador. Então, esse grupo de pessoas é que vai conseguir junto conduzir bem a equipe, na minha opinião. Mas eu acho que o caminho, eu sempre tomei esse caminho, Ju. Não, eu concordo com você. Para mim, uma das coisas mais importantes é justamente o que você falou, que é conhecer o cavalo. Porque a partir do momento que você conhece o cavalo, você sabe quais armas que você tem na mão para os momentos do esporte, onde se aquele cavalo vier a sentir, você sabe, você já conhece, você sabe como ele reage ao tratamento. E mesmo para você tentar prevenir, né? Com certeza, mas mesmo assim, prevenir super, mas mesmo assim, se ao longo da competição você tem ali... Algo acontece. As competições são longas, dias com 2 percursos, se algo acontece, você sabe ao que esse cavalo geralmente responde. Exato. Bem, não. Então você consegue com certeza ter um rendimento muito maior. É isso mesmo. E isso, de novo, vem realmente com longo prazo, de você conhecer os cavalos, conhecer os cavaleiros, conhecer o estilo de cada um e saber como que você pode lidar, né? Aí conta pra gente um pouco como é a tua rotina, por exemplo, num campeonato, num concurso, assim, com esses cavalos da equipe. Você já falou antes que você gosta de vê-los antes, óbvio, né? Até porque na hora de decidir a equipe, isso faz parte, né? Mas uma vez, como é esse preparativo até, vamos lá, formou a equipe, e aí uma vez no concurso, como é a tua rotina? O que você gosta de fazer? O que você costuma fazer? Tá, então é assim, como eu te falei, eu vou te falar um pouco de hoje em dia, tá? Não tanto lá atrás, vou falar como é que tá hoje em dia isso daí. Legal. Hoje em dia, eu tenho passado uma parte boa do meu tempo, do meu mês, na Europa. Não agora por causa dessa pandemia louca aí, mas que não tá tendo como ir para a Europa, mas eu tenho passado uma parte boa do mês na Europa. Então, como eu falei antes, eu tento ficar o mais próximo dos cavalos, tento acompanhar o máximo que eu consigo em concursos, tento fazer uma revisão dos animais em casa, para que eu não tenha surpresa chegando perto de uma Copa das Nações importante, ou chegando perto de um concurso importante, né? Eu acho que quanto mais informações eu tenho desses animais, do dia a dia deles e como eles estão desenvolvendo, né, nos concursos, mais eu consigo montar um esquema para esses cavalos antes, durante e pós o concurso, tá? Então eu tento fazer isso antes. Durante o concurso, o que eu tenho feito muito na Europa, muitas vezes eu tenho viajado com os cavalos. Então tem concurso, por exemplo, La Baule, eu cansei de viajar com os cavalos para La Baule, um exemplo. Tá? Então tem concurso que eu vou junto com os cavalos, eu chego junto com os cavalos. Mas eu nunca, se eu não vou com eles, eu nunca chego no dia do evento. Por exemplo, então no dia da inspeção veterinária. Isso. Eu sempre tento chegar antes da inspeção veterinária, que é mais ou menos o dia que os cavalos chegam no concurso também. Tá? Eles chegam um dia antes do concurso, que inicia o concurso, que a inspeção veterinária inicia o concurso, eles chegam mais ou menos um dia antes também. É mais ou menos o que acontece comigo. Eu chego junto com eles mais ou menos. Por quê?
Porque na chegada dos cavalos, muita coisa já aconteceu comigo. E muita coisa vai acontecer. Chegada dos cavalos, tem o desembarque dos cavalos, arrumar a cocheira, a serragem às vezes não é boa, às vezes um cavalo fica alérgico, às vezes um cavalo chega com febre, pode ter uma cólica, um cavalo se corta para descer do caminhão, o cavalo é um garanhão, briga com outro cavalo do lado na cocheira, tem que separar a cocheira para cavalo garanhão, arrumar outro lugar, ou então separar com um box no meio. Temos que arrumar toda a parte de alimentação, onde vai colocar as rações, onde vai colocar o feno, aonde vai colocar as caixas, aonde vai ser feito o tech room. Então, tudo isso daí eu chego antes justamente para tentar ajudar da melhor forma possível os tratadores, dessa forma, né? Às vezes o pessoal, o chefe de equipe ou o treinador chega antes comigo também, né? E aí a gente organiza junto. Eu acho que eu não sei se eu comentei, mas aproximo. Eu acho que tem que ter um relacionamento muito próximo de todo o staff, né? Então, chefe de equipe, os organizadores, né? O treinador, todo esse pessoal do staff, a gente tem que estar muito com o pensamento muito junto nisso tudo também. Então, a gente organiza essa parte antes, Ju. Então, põe os cavalos na cocheira, os cavalos são alimentados. Eu normalmente afiro a temperatura dos cavalos todos os dias, ou se não são todos os dias, pelo menos o primeiro dia, com toda certeza, eu faço a aferição da temperatura no meio do concurso e muitas vezes, não vou falar para você que é 100%, mas muitas vezes na saída dos cavalos. Porque muitas vezes aquela correria acaba não rolando, mas é sempre assim. Então, eu faço um primeiro check-up nos cavalos todos, então eu vejo a primeira parte alimentar dos cavalos. Converso com os tratadores, vejo como é que está a parte de estrume dos cavalos, se eles estão comendo bem, essa coisa toda. Depois eu vejo a aferição de temperatura. Depois eu parto para ver ferradura dos cavalos. Então eu faço um check-up, aquele exame clínico que a gente faz de chegada. Ferradura, aí eu vejo mucosa, vejo ferido, se tem algum tipo de ferimento, alguma coisa assim. Palpo todos os membros do cavalo para sentir como é que estão os membros dos cavalos. Aí você vai aquele exame clínico, coluna, pescoço, e normalmente a gente pelo menos dá um trote no cavalo para saber se ele chegou bem, se não chegou manco de alguma coisa e tudo. Então essa é a minha inspeção primária no cavalo quando eu chego no evento, né? Depois, no dia seguinte, começa o concurso efetivamente. Então eu dependo muito da inspeção veterinária. A inspeção veterinária é às 10 da manhã, eu chego no concurso 5 da manhã. Se a inspeção veterinária é ao meio-dia, eu chego 6, 6 e meia, 7. Aí depende um pouquinho de como vai ser o esquema todo da inspeção. Mas, obviamente, a inspeção, a prova começa na inspeção veterinária e eu sempre falo para os cavaleiros isso daí. O concurso vai começar na inspeção veterinária. Então, a gente tem que estar com os cavalos assim, impecáveis, primeiro, impecáveis, bonitos, bem apresentados e prontos para trotar. É isso que tem que ser. Você sabe que isso eu acho que é um ponto muito importante, que exatamente a inspeção veterinária é quase a primeira competição, né? É a primeira competição, eu sempre falo a primeira competição, porque a gente sabe, e eu já fui veterinária de equipe de CCE, onde a inspeção veterinária até o cavaleiro obrigatoriamente que tem que apresentar. No salto é só mais nos grandes concursos, né? Muitas vezes no salto é o tratador, a maioria das vezes é o tratador, mas que assim, o cavalo, a pessoa tem que levar isso a sério. Assim, Super. A inspeção veterinária, o cavalo tem que ser bem apresentado, porque a gente sabe aqui que a gente já viu os dois lados, a gente já viu o cavalo que ali não era dos mais bem, mas muito bem apresentado, então foi tudo tranquilo. E já vimos o que é pior, né? Que é o ao contrário, aquele cavalo que não tem nada, só que não trota bonito, né? E a pessoa vai lá e não faz nada, e o cavalo se apresenta muito péssimo e vai para a holding box, que aí, como veterinário de equipe, é uma dor de cabeça, e tem o terceiro, e tem a terceira parte ainda, que eu só, desculpa te cortar, a terceira parte, que deve ter gente aí vendo a live e tudo, cavaleiro e o pessoal que já participou de vários campeonatos que dá para ver aí, aqueles cavalos que são bons, mas muitas vezes
O cavaleiro não consegue trotar o cavalo. Também, não dá conta, conseguem né? fazer o movimento direito para apresentar realmente o cavalo. Isso, E por isso que, desde, me lembro assim, Ju, desde sempre, desde que eu entrei, a gente fazia, na nossa época, quando eu entrei, quer dizer, era o Jean Maurice que estava na cabeça. Era o Jean Maurice e o Rocco. Então eles estavam na cabeça disso tudo. E eu me lembro bem, nessa época, que o Jean Maurice falava assim, Rogério, ele fazia um schedule, ele fazia toda uma agenda, desde que a gente chegava no nosso, como é que fala? Nosso treino, ele fazia uma agenda e praticamente dia sim, dia não, tinha jog do cavaleiro. Isso, eles trotavam exato. pra gente. Legal. E a gente pegava uma linha, eles trotavam a linha inteira com os cavalos e voltavam. E não tinha opção, porque o Rodrigo, todo mundo naquela época já estava muito ligado a essas coisas. Então, não é porque estava o Rodrigo, Dó, esse pessoal, todos eles queriam. Até eles puxavam a fila muitas vezes, né, para fazer o trote ali. Eu só falava pro pessoal, vamos lá, vamos trotar os cavalos e tal. E na sequência a gente já começava a fazer esse teste, que tinha Garanhão. Eu me lembro na Olimpíada de Londres, o Rodrigo foi com o Rebozo para passar era um horror para passar. Ele mordia, ele via para cima e não sei o quê. Então, tinha que treinar, realmente, tinha que treinar o Rebozo para passar na inspeção veterinária. O Doda tinha que treinar, o Bogueno para passar na inspeção veterinária, o Dan, e por aí vai, né? Todo mundo, o Zé com o maestro, né? Todo mundo. Exato. E aí, eu não sei se você lembra desse evento, só lembrando dessa... Só porque veio agora na minha cabeça, Ju, esse negócio de trote. Eu não sei se você lembra, mas a gente teve uma baita infelicidade nessa Olimpíada de Londres. Não sei se você lembra, o cavalo do Chiquinho, ele machucou. Não sei se você lembra disso daí. O cavalo do Chiquinho, ele machucou no último treino nosso. Ele machucou. Antes de ir para os jogos. Isso, aí, antes de ir. O Special. Foi num treino, eu me lembro bem como foi assim, tudo. Foi um balde de água fria para nós. O cavalo dele estava super bem. Estava se apresentando super bem nos treinos e tudo. E por infelicidade, ele se machucou depois de um triplo. E a gente teve que retirar o cavalo. E foi muito infeliz isso daí, na realidade. Mas o Chiquinho acompanhou a gente para as Olimpíadas. Ele foi conosco, né? E naquela ocasião, o Doda levou mais um cavalo e a gente organizou. E o Doda foi com o Bogueno no final das contas, né? Mas eu acho que eu respondi a tua pergunta, não sei. Não sei se... Sim, não é. A gente está falando um pouco da inspeção, que é o que a gente falou, porque acaba que, assim, é inspeção veterinária, mas a gente não sei como é que você se sente, mas eu me senti, assim, altamente impotente, né? Porque na hora quem vai apresentar não é você. Quem vai apresentar é o cavaleiro, né? Então, assim, aí depois que passava, você respirava, né? Certo, agora deixa eu trabalhar, né? Volta Exatamente. De novo para você eu acho que hoje, que é um pouco mais... A gente acaba pegando muita cancha e já fica meio casca. Você fica um pouquinho mais calmo. Mas não existe, para mim, inspeção veterinária na qual o dia anterior eu durma bem. Até hoje. Inspeção veterinária, o frio na barriga. Não tem como, é frio na barriga. Mesmo você sabendo que os cavalos do time estão fortes, estão duros. Mas né? É biologia, é um animal, tudo pode acontecer, né? Ele pode tropeçar. Quando sabe de casos de que foi corcoviar ali, né? E é aquele momento, né? Que você tem, né? De repente. É o único momento. São alguns segundos que o cavalo vai trotar e voltar. É só, vai e volta. E aí te dá aquela tensão. Então, o cavalo não passa, por algum motivo o cavalo não foi bem, não se apresentou bem. Aí tem que ir pro holding box, aí te dá uma tensão maior. Claro, eu já fui pro holding box com cavalos que eu sabia que eram bons. Eu sabia que trotou mal ali, por algum motivo, sabe? O cavaleiro puxou, às vezes o cavaleiro puxa um pouquinho a cabeça, às vezes nem pode, mas puxa um pouquinho. O cavalo trota um pouquinho mal com o membro de fora e tudo. E o veterinário, a comissão veterinária manda pro holding box. Só que você sabe que aquele cavalo é duro. Ele é firme. Então, quando eu vou pro holding box assim, eu fico meio relaxado. Sim, eu não me preocupo muito. Porque eu sei que ele vai voltar. Eu tento instruir o cavaleiro. Falo, puta, não trota assim. Faz um pouquinho mais a rédea assim e tal, não sei o que, né? Acaba que no final,
passa bem os cavalos, né? Mas é uma tensão até hoje. Até hoje Não, uma tensão horrível. Eu lembro que em Londres, exatamente, eu estava lá, não por equipe, né? Eu estava lá com organização, trabalhando como veterinário de tratamento, e eu lembro de olhar e falar, nossa, finalmente uma inspeção que eu não preciso ficar com frio na barriga. Porque, Exato. né, ali eu não tinha responsabilidade nenhuma com equipe nem nada. Eu falei, que alívio, eu posso finalmente, né, assistir uma inspeção veterinária, olhar, aprender, ver Tranquila. os oficiais, né, aprender aqui sem aquele Aprender frio na barriga. E me fala um pouquinho agora, o pessoal Diga. andou perguntando, das questões dos seus serviços de apoio. Ferrador, Certo? tá? A gente teve uma questão aqui perguntando o porquê da equipe do Brasil não ter um ferrador oficial, como acontece em algumas outras equipes, como a equipe da Inglaterra, da Alemanha, Estados Unidos. E também a parte de fisioterapia, se você usa, se você gosta, como é que geralmente você trabalha com isso? Vamos lá. A parte de ferrajamento. Não são tantas equipes que levam seus ferradores particulares. Pelo menos você pode também falar um pouco isso daí, mas não que eu tenha tanto conhecimento. Que eu tenho certeza que leva sempre, não é nem sempre, mas que leva com frequência, são os Estados Unidos, leva. E eu já vi a Alemanha levar, acho que a Inglaterra também leva. Sim, E é no Unido. a Inglaterra também leva. Sempre. E eu já vi a Alemanha também levar. O resto, eu não estou lembrado agora de levar em ferrador, sinceramente. Não estou lembrado. O que eu tento fazer, o que eu sempre faço, não, o que eu tento fazer não, o que eu sempre faço antes de qualquer competição grande a minha inspeção. Se eu vejo o cavalo antes dele viajar para o lugar, eu faço uma inspeção geral no ferrajamento, tá? Com ferrador, com tudo. Se eu não examino o cavalo antes de um evento, mas no dia que eu chego lá, como eu disse, eu chego no dia anterior, né, no evento, uma das primeiras coisas que eu faço é verificar a ferradura. É uma das primeiras coisas, porque uma das coisas que mais acontece é rodar a ferradura, ou é cavalo que deu coice durante a viagem, a ferradura ficou frouxa, ou é cravo que roda, ou é ferradura mesmo que roda e entra o guarda-casco. Então, assim, tem diversas situações que a gente já pegou, nós já pegamos, que temos que tomar muito cuidado. Então, em relação ao ferrador, é isso que eu faço. Eu chego no concurso, verifico a ferradura, chamo o ferrador na cocheira, organizo o ferro do cavalo. Não é tirar e colocar, é organizar cravo, apertar os cravos, desbastar o que tiver que desbastar, ou arrumar a ferradura, se precisar arrumar a ferradura. Não tem o menor problema em arrumar a ferradura no dia anterior da visita veterinária. Né? Melhor do que chegar com um cavalo com a ferradura ruim. Então, é dessa forma que eu faço. Se pudesse, vou te falar bem a verdade, se pudesse, ia ser espetacular a gente levar nosso ferrador, não tenha dúvida. Né? Até o Rocco tá comentando que não tem credencial, né? Muitas vezes para esse profissional, infelizmente. Então, na verdade, na Olimpíada do Brasil, por exemplo, nós trouxemos o nosso osteopata, né? Que é o Vincent, um francês. Nós trouxemos ele. Foi uma dificuldade gigantesca para arrumar uma credencial para ele. Sim, ele nos primeiros 2 dias era só aquele day pass que ele conseguia. Todo dia tinha que dar um para ele ir lá. Mas é muito chato, o cara vai pegar um day pass, não sei o quê, né? Então, mas ia ser espetacular se a gente conseguisse realmente levar nosso ferrador, levar nosso fisioterapeuta, levar nosso quiroprata, osteopata e por aí vai. A segunda pergunta foi da fisioterapia. Adoro se você usa, se você usa e como você costuma usar das grandes competições. Tá. Anos atrás, Ju, eu não era o cara que mais adorava fisioterapia, tá? Alguns anos atrás. Eu sempre fui um cara muito prático, gostei muito de tratamentos e tudo mais. De alguns anos para cá, também, eu já, não sei, 3, 4, 5 anos para cá, eu venho usando, eu usava um pouco antes, mas eu venho usando com muita frequência a fisioterapia agora. Muita frequência eu uso agora a fisioterapia, né? Então, falando rapidamente assim, lá na clínica RS, nós temos as fisioterapeutas da clínica RS e na clínica minha também, né, que eu tenho, também tem fisioterapia, né, que é a clínica KR.
Então, as duas, tanto uma clínica quanto a outra, tem fisioterapia. E hoje em dia eu uso e abuso da fisioterapia, inclusive em concurso. Acho que Isso. funciona super bem, acho que anda de forma extraordinária em alguns tipos de patologias. É claro que ela não vai fazer milagre, ela não vai fazer um cavalo manco parar de mancar, mas ela vai ajudar, sem sombra de dúvida, em todo o processo do cavalo, né? Em todo o corpo do cavalo. Então, ela não vai ser... Muitas vezes ela pode ser específica, de um boleto, por exemplo. Um cavalo que a gente sabe que tem um boleto que não é o melhor boleto, então a gente tem que talvez tratar com fisioterapia mais intensamente naquele local. Mas, independente da fisioterapia focada, na minha opinião, numa parte do cavalo, eu gosto da fisioterapia geral do cavalo também. E gosto muito do trabalho dos quiropratas, dos osteopatas também, que trabalham com a gente e que fazem essa parte toda como é que fala? De muscular, que faz como é o nome disso daí? Terapia muscular. Adoro terapia muscular, sabe? Que as meninas têm feito bastante e tudo. Gosto muito disso daí. Durante um concurso eu gosto, tem que saber fazer com bastante critério, Sim, obviamente, para não ir para outro lado, né? Para o lado oposto. Claro. Mas, sem dúvida, a fisioterapia hoje no mercado nosso, veterinário, eu acho que só está crescendo, Ju. Só vem assim, ó, uma bala. É exatamente isso. Eu acho que a gente pensa mais ou menos igual, porque quando a gente começou, não tinha muito, né? Fisioterapia era muito limitada, era uma outra pessoa que fazia ali, muito no comecinho, então a gente não tinha muito essa coisa. Eu lembro que eu, particularmente, comecei a gostar de fisioterapia quando eu precisei usar em mim. Uma égua me atropelou, eu quebrei meu tornozelo, tive que operar. E aí, quando eu tirei o gesso, meu pé estava em ponta. Eu falei, gente, como é que esse pé vai voltar ao normal? Fisioterapia. Aí, e realmente, você vê o resultado ali no esforço, aquilo eu aprendi muito. E você fala, caramba, né? Realmente. E aí, paralelamente, a fisioterapia evoluiu muito nos últimos anos e está cada vez melhor. A gente tem profissionais cada vez mais dedicados. Na verdade, a gente podia falar uma live só sobre isso, porque é muito importante o profissional que sabe fazer e não apenas a pessoa que liga aparelho, né? É bem diferente. A gente vê muito hoje em dia o pessoal que está, não sei, aí vai lá e compra um aparelho, mas oi, né? E começa a fazer. Lembrando, exatamente, lembrando que a clínica... entrar no mercado. Isso, a clínica é soberana. Então, esse aparelho é muito bem-vindo se ele tiver uma justificativa clínica para isso ou preventiva, né? Então, entra. E uma coisa que eu acho legal, que é o segundo assunto que eu queria entrar com vocês, são dois agora, é o doping. Tá. Né? Porque, assim, o doping, ele é um desafio para qualquer veterinário que trabalha com cavalo de esporte, principalmente para o veterinário de equipe, que é quem vai estar dando a cara ali, quem vai assinar ali, né, na coleta. E a gente sabe que está cada dia mais rigoroso. Uma coisa que muita gente não sabe é que o antidoping equino ele é muito mais rigoroso do que o antidoping humano, por exemplo. Muito né? mais. No muito humano, mais distâncias. Muito. No humano, você tem alguns analgésicos que você pode tomar, você tem alguns anti-inflamatórios que você pode tomar. O cavalo é zero, né? Tirando algumas vitaminas, alguns condroprotetores, algumas homeopatias, algumas coisas que você pode usar, mas o resto é zero, né? Porque eles partem da ideia que o animal, vamos supor, você como atleta humano, você escolhe competir com dor porque você quer ganhar a medalha, é a tua escolha, né? Se arrastar ali no final da maratona porque você quer chegar na linha de chegada. O cavalo não, né? Então, por uma questão de bem-estar, é por isso que o doping é tão rigoroso. Então, acaba que o veterinário de equipe ele vai ficando cada vez com menos, vamos dizer assim, armas para atuar em caso que ele precise, né? E nisso a fisioterapia ajuda um pouco. Eu queria que você falasse um pouco ajuda muito da tua conduta em relação ao doping. Eu, particularmente, eu sou medrosa, então assim, tal droga é 7 dias. Eu penso já em 15, porque doping da FEI pega até evento, né? Então, assim, como é que é a tua relação com isso? Como é que você... Quem me conhece, os cavaleiros que estão aqui na live também, e outras pessoas que me conhecem, sabem o quanto eu sou extremamente cuidadoso com doping. Eu sou muito cuidadoso com doping. Porque a gente sabe que, voltando a falar um pouco dos concursos maiores, né? A gente sabe que nesses concursos maiores e eventos grandes realmente, né? Aachen, Entre Labole
Hickstead, essas Copas, a Olimpíada, Pan-Americano, Mundial, Copa do Mundo, a gente sabe que o número de cavalos que vão para o exame antidoping é um número muito expressivo, né? Você pode dizer melhor que eu, mas se eu não me engano, no Brasil, na Olimpíada do Brasil, foi mais de 50%. Se não me Sim, engano. Eu lembro que foi. o Thomas Wolff falou algo do gênero assim, alguma Foi. coisa assim. Mas é um número enorme. No Pan-Americano agora, Ju, que eu fui de Lima, que nós fomos ouro lá, nossos cavalos foram todos testados para o doping. E sendo que 2 dos nossos cavalos foram testados 2 vezes. Então, vamos voltar lá atrás, só para o pessoal entender mais ou menos como a gente pensa. Então, foi o que eu falei para você. Quanto mais eu conheço o cavalo e antes eu consigo antecipar, né? Quanto mais eu consigo antecipar meus tratamentos, minhas abordagens, tudo que eu quero fazer para melhorar uma possível claudicação ou então melhorar a performance de um animal, para tentar ajudar na performance desse animal, eu tento fazer com tempo de sobra. Quanto mais perto eu vou chegando, mais vai diminuindo o meu leque de tratamento, né? E como a gente acabou de falar, a fisioterapia ajuda, mas ela não vai, muitas vezes, ela não é milagrosa. Sim. E muitas vezes alguns tratamentos a gente sabe que são quase que milagrosos que a gente faz, né? Que a gente consegue realmente melhorar um animal, uma claudicação, alguma coisa assim, com tempo suficiente e tranquilo para que nós não precisamos ficar com dor de cabeça durante o concurso. Então, eu acho o doping extremamente importante num concurso, num evento grande. Acho que tem que realmente coletar o maior número de cavalos e examinar o maior número de cavalos possível naquele concurso, porque eu acho que, como nós já acabamos de comentar, é o bem-estar do cavalo, isso daí. Né? A gente deixar todo mundo no mesmo nível, ninguém tem que estar acima de ninguém, é simplesmente o esportista que está ali, ou o conjunto que está ali, para disputar, né, as medalhas, ou disputar, né, o concurso ali e tudo. Então, é dessa forma que eu tento organizar a minha vida, entendeu? Sempre com bastante segurança, e acho importantíssimo que o doping exista, assim, para que a gente consiga, como é que fala? Botar numa linha só todo mundo, para não ter ninguém com vantagem de nada e pronto, né, Ju? Acho que é isso aí. Claro. O doping, exatamente, a FEI está cada vez mais rigorosa, porque, e é interessante que você deve acompanhar isso, porque ela tem que ser mais rigorosa, porque cada vez as pessoas estão mais criativas, né? Então, vez por outra, eu leio que saiu um doping em algum lugar, aí mostra a substância, você vai falar, o quê? Que substância que é essa? Aí você vai ver que é um psicotrópico que usa em pessoa bipolar, e você fala, meu Deus, né? Então, cada vez mais, né, uma coisa, então eles estão cada vez testando mais, eles estão cada vez mais organizados, né? Antigamente era a organização do concurso que organizava o doping. Hoje em dia, nos concursos FEI, é a FEI que organiza, ela que fala onde é que vai ter o doping, ela que manda o veterinário, que tem os technicians, então está cada vez mais, ela tomou muito as rédeas disso para ela, né? Ela só aceita quando é o laboratório dela que faz o doping. Exato, que são poucos, né? Que são poucos, a credenciamento. Eu lembro que quando a gente teve para fazer a Olimpíada aqui no Rio, uma das ideias era credenciar um laboratório aqui no Brasil, talvez o do Jockey, colocar ele no padrão FEI, né? Para atender a Olimpíada, mas isso eles foram realmente... Primeiro porque é um custo muito... Primeiro que era um custo muito grande, e segundo, assim, então tá, vocês vão abrir um laboratório novo e vocês vão testar ele na Olimpíada? Você entendeu? Não dá, né? Você tem que usar um laboratório que realmente já é padrão, já é confirmado, que geralmente é o de Newmarket, né? Que eles mais usam esse, então, que é o certo. Mas eles estão cada vez mais rigorosos. E dentro desse pensamento, também eles começaram com o exame de sensibilidade, que é o Limb Sensitive, né? Que é um exame que... Aí só para botar um pouquinho, né? Aqui no Brasil, a CBH, a gente segue as regras da FEI para o doping, lógico, com os nossos ajustes, né? A gente não tem todo o poder, todas as condições de trabalho que a FEI tem,
mas a gente tenta seguir a mesma linguagem dentro das nossas limitações. Então, isso é uma coisa muito bacana. A gente usa aqui, geralmente, o laboratório do Jockey, que atende a gente também. Sempre lembra as diferenças. Outro dia, a gente, no final do ano passado, me consultaram, porque tinha dado um positivo para um cavalo, mas que aquela substância para o hipismo era permitida, não era permitida para a corrida, né? Que é a Tenogest para égua, para controlar cio. Certo. Então, quase deu uma confusão. Falei, não, gente, o regulamento pode usar, se for égua, né? Não poderia estar num garanhão ou num castrado, mas no égua pode. Então, a gente solucionou essas diferenças, mas a gente consegue seguir bem, né? Então, e a lista, né? Gigantesca. É uma lista infinita. Você cada olha a vez lista e maior, você fala, meu Deus do céu. Eu tenho mais medo, Ju, você quer saber? Com algumas plantas, viu? Sim. Que muitas vezes a gente não sabe, a gente sabe que o cavalo não tá. A gente sabe que é aquela pessoa que o cavaleiro é bom, que ele não faz bobeira e tal, que os caras não vão fazer bobeira e tudo. Mas às vezes algumas plantas, aconteceu já isso daí em algumas pessoas, mas algumas plantas, por exemplo, podem ter, e aí você pega de surpresa, aí você acaba se lascando, né, Ju? Sim, você tem. Olha, acho que daqui a pouco vai cair, mas. Ela é. Quer começar outra? A gente tem que falar um pouco de bem-estar, né? Então, tá bom, se você topar, a gente fala mais um pouquinho para poder encerrar. E, por exemplo, assim, tem dois problemas. Um é a contaminação. A gente já sabe casos, até com o Steve Gaddari, por exemplo, que teve contaminação de ração dele. Mas é a velha história. Até você provar que focinho de porco na tomada, a dor de cabeça que você não Meu não Deus, passou. É advogado, né? é advogado, Exatamente. laboratório, tem que fazer teste. São milhões de coisas. E outra coisa que é muito perigosa, principalmente quando a gente tem ali, o cavaleiro nem tanto, mas às vezes até o próprio proprietário, é os fitoterápicos, né? Ah, não, porque eu uso um negocinho para massagem, não, porque eu tenho aqui um calmante que é natural. Então, às vezes a pessoa com a maior boa vontade do mundo, mas se aquela planta, ela tem uma substância, está escrito no regulamento, se ela tem a mesma ação de uma substância que é doping, ela vai ser doping. Entendeu? Então isso é muito perigoso, né? E umas coisas que as pessoas que até tá no regulamento, tá numas questões para o próximo, né? A lista de substâncias, ela todo ano a FEI renova ela, né? Entra mais coisa, muda. Ou troca de posto, uma coisa, né? Banida para controlar. Isso, que é uma coisa muito importante as pessoas entenderem isso, né? Já tem substâncias proibidas e substâncias banidas, né? Qual é a diferença dos dois? A proibida é aquela substância que ela tem um lugar na medicina veterinária para o cavalo, é uma substância muito anti-inflamatório, é um analgésico, que você tem o uso dele comum. A única diferença é que você não pode usar em competição, porque ele pode realmente interferir positivamente ou negativamente na performance do cavalo. Exato. Mas é uma substância que faz parte do dia a dia, vamos dizer assim, do cavalo. A substância banida, que é aquela substância que a FEI entende que ela nunca deve ser usada no cavalo. Então, óbvio, por exemplo, esteroides, né? Perfeito. Por exemplo, alguns psicotrópicos humanos que, para doença bipolar de humano, que não tem, isso não tem na medicina veterinária, por que usar no cavalo, né? A não ser em casos raros. Então, obviamente, a penalização... Acho que vai cair a live. Vai. Caindo, a gente volta. Tá Ou deixa eu encerrar, a gente volta já, então? Melhor, encerra, a gente volta. Então, vou encerrar e voltar. Espero que eu dê conta, hein, gente? Tá bom.